Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, estou aqui para apresentar agora para vocês a nossa aula sobre as estruturas condicionais que nós temos aí disponível na linguagem Python. Então, até o momento, nós fizemos a utilização de algumas equações matemáticas básicas, utilizando aí os operadores aritméticos e também os relacionais disponíveis da linguagem, tá certo? E agora nós vamos adentrar aqui na parte das estruturas condicionais, onde nós temos, então, a possibilidade de fazer tomada de decisão aqui utilizando a programação em Python. Então, vamos abrir aqui o PyCharm no computador, que eu quero apresentar para vocês aí os conceitos de estrutura condicional simples e também a estrutura condicional composta. Muito bem, pessoal. Eu já estou aqui no computador com o meu PyCharm aberto, onde eu tenho aqui, então, dois projetos, né? O projeto Aulas Python e o projeto Exercícios Python, onde nós finalizamos aí, na aula passada, o nosso 10º exercício da lista 2, na verdade, o nosso último exercício da lista 2. Se você não viu essa aula, eu vou deixar um card assim aqui em cima para que você possa ver aí a resolução desse exercício, tá certo? E aí, para falar sobre as estruturas condicionais, eu vou abrir aqui o meu projeto Aulas Python para a gente criar, então, o nosso arquivo .py aqui para falar das estruturas condicionais. Então, em cima de Aulas Python aqui com o botão direito, vou escolher a opção New e Python File, eu vou colocar, então, o nome do meu arquivo aqui, estruturas condicionais. Dá um Enter aqui agora e eu já posso ocultar aqui o meu navegador de arquivos. Nós vamos começar aqui a falar, então, das estruturas condicionais. Eu vou colocar aqui 3 aspas simples, vou fazer um comentário de múltiplas linhas, onde eu vou colocar aqui estrutura condicional simples, tá certo? Aqui nós vamos fazer aqui o nosso primeiro exercício, onde nós vamos comentar sobre verificação da maioridade. Vai ser o nosso exemplo 01, então eu vou colocar EX01, aqui no caso, que vai ser, então, a verificação da maioridade. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que o usuário, então, forneça qual que é o ano atual, então eu vou chamar uma variável com o nome ano, vai receber int, dia inteiro, então eu vou colocar aqui um input, para que o usuário, então, digite o ano atual. Vou colocar aqui dessa maneira, então, essa vai ser a primeira variável de entrada que o usuário vai informar para a gente. Depois, né, ele vai fornecer também qual que é o ano de nascimento. Então, vou colocar aqui também uma variável do tipo inteira de input, aqui, digite o ano do seu nascimento. Então, aqui eu já posso diretamente calcular a idade do usuário, vai receber, então, o ano atual. Vou utilizar aqui o operador da matemática, aqui que é a subtração, menos nascimento. Com isso aqui, então, nós vamos ter a idade do usuário. Aqui eu já posso, inclusive, printar na tela com as fstring, aqui o seguinte, em ano atual, né, que então vai ser ano, você terá idade anos. Então, essa é a mensagem aqui que nós temos do usuário aqui. Então, basicamente, nós fizemos uma entrada de dados, um cálculo e uma saída de dados. Aqui eu já posso, inclusive, rodar esse meu código em cima aqui da aba estruturas condicionais, botão direito, run estruturas condicionais, e aqui eu tenho, então, eu já posso digitar, por exemplo, ano atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o ano é 2024, qual que é o ano de nascimento? Vamos supor que o usuário é um usuário que nasceu em 1994, vou dar um Enter, então ele mostra aqui para a gente que em 2024 você terá, né,
é 30 anos aí, a depender também, obviamente, do mês aí que nós estivermos rodando aqui o código, tá certo? E aqui agora eu já posso fazer a utilização de uma estrutura condicional simples da seguinte maneira aqui, ó. Eu vou colocar então aqui, ó, função chamada if, na verdade uma palavra reservada que nós temos do Python, que é o se, né? Se idade ela for maior ou igual, né? Nosso operador relacional que nós já vimos aí em aulas anteriores, maior que 21. Então, né, eu vou utilizar dois pontos, vou dar um enter, e aqui ele já fica indentado, né? Então, ele já fica com um recuo aqui, ó, em relação a essa linha do if, tá certo? Exatamente porque eu tenho aqui agora a colocação do meu bloco da estrutura condicional. Então, o que eu já posso colocar aqui, por exemplo, a função print, né? E no caso, ele vai mostrar para a gente aqui, né? No caso aqui, então, você já terá atingido a maioridade, tá certo? Então, dessa maneira aqui, eu posso rodar aqui o meu código novamente. Então, vamos supor que o usuário que nasceu, vou colocar aqui o ano atual 2024, o usuário nasceu em 1990, né? Nós temos um usuário aí com 34 anos. Você já terá atingido a maioridade. Se eu rodar aqui novamente, por exemplo, 2024 e o ano de 2005, por exemplo, em 2024 você terá 19 anos. E aqui neste caso, né, como não atende essa condição, a idade não é maior ou igual a 21, ele não entra aqui nesse bloco aqui, printando na tela, você terá atingido a maioridade. Então, neste caso aqui, ele não entra nesse bloco aqui abaixo, tá certo? Aqui eu posso, inclusive, para não quebrar uma linha, né, quando eu utilizo print aqui em prints separados aqui, ele sempre quebra uma linha, né? Então, ele mostrou para a gente, no caso anterior, uma outra linha separada. Eu posso, vou rodar aqui novamente, ó, 2024 e o ano de 1994, por exemplo, né? Ele mostra aqui, ó, em linhas separadas, né? Você já terá atingido a maioridade. Neste caso aqui, que é 30 anos, é maior ou igual a 21. Tá certo? Eu posso, inclusive, colocar ele na mesma linha, utilizando o parâmetro assim, ó, end no final aqui. Se eu colocar o end igual, abrir aspas aqui, ó, colocar com espaço, vou colocar aqui, e você, né? E você terá atingido a maioridade. Nesse caso aqui, ele vai mostrar na mesma linha a continuação aqui, não vai quebrar a linha. Então, vou rodar aqui novamente o meu programa, 2024. Vamos supor que o usuário nasceu em 1998. Então, você terá 26 anos, né? E aí ele continua na mesma linha, o segundo print. E você terá atingido a maioridade, tá certo? Posso colocar aqui um ponto final aqui também, né? Que caso o usuário não tenha atingido a maioridade, por exemplo, 2024, o ano de 2014, ele vai mostrar somente, né, que em 2024 você terá 10 anos e ele não mostra, aqui no caso, o bloco da linha de baixo. Então, dessa maneira que nós finalizamos essa parte de uma estrutura condicional simples. Eu vou dar um Ctrl X aqui nesse meu código, colocar ele aqui para a memória em cima, e agora nós vamos falar da estrutura condicional composta. Então, eu tenho aqui agora a estrutura condicional composta. Aqui neste caso, vamos trabalhar aqui com o nosso exemplo 02, que vai ser o nosso radar eletrônico. Vou colocar dessa maneira. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui com uma variável constante mesmo, limite, por exemplo, limite de velocidade, e vai receber aqui, por exemplo,
Vamos supor que o limite de velocidade é 70 km por hora na via. E aqui eu posso agora colocar, né, pedir para que o usuário informe a velocidade do veículo. Então, eu vou colocar aqui velocidade, a variável velocidade vai receber uma variável do tipo inteira de input, né? E aqui eu vou pedir para que o usuário, então, né, digite a velocidade do veículo em quilômetros por hora. Vou colocar aqui dessa maneira, 2 pontos, um espaço. E aqui agora eu já posso, inclusive, printar na tela, utilizando aqui as f-string, da seguinte maneira: o veículo está a velocidade tal, né? Quilômetros por hora. Então, aqui eu estou fornecendo qual que é a velocidade do veículo, neste caso aqui, na via, depois que o usuário me informou esse dado aqui na linha anterior. Então, dado de entrada, velocidade, dado de saída aqui, então, utilizando a estrutura do print. Agora eu posso fazer, né, a utilização das estruturas condicionais compostas. Eu vou verificar o seguinte: se a minha velocidade for maior, apenas maior que velocidade de limite de velocidade, então, né, 2 pontos, eu vou colocar aqui a mensagem. Por exemplo, né, utilizando aqui as f-strings, você excedeu o limite de velocidade de. O limite eu vou informar aqui para ele, km por hora, ponto. Vou colocar assim, ó, multa aplicada. Então, o usuário será multado nesse caso. Vou colocar agora a estrutura composta com o else, né? Depois eu coloquei o if, else, 2 pontos. E aqui agora na próxima linha eu já vou então colocar, né, a outra mensagem, que é a outra condição. No caso aqui, né, eu posso colocar assim, ó, você está dentro do limite de velocidade, por exemplo. Continue dirigindo com segurança. Então, veja que agora aqui eu tenho, né, diferentemente do exemplo anterior, eu tenho duas condições. A primeira condição, se a velocidade for maior que a velocidade, o limite de velocidade. Se não, eu tenho uma outra condição. Então, aqui eu tenho 2 bloquinhos aqui para ser verificado. Então, eu vou rodar esse meu código. Aí ele pergunta para a gente aqui, ó, digite a velocidade do veículo. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, supor que o usuário está a 100 km por hora. Então, ele vai executar, né, o primeiro bloquinho de comandos aqui, ó. Então, nesse caso, ele colocou a mensagem aqui, ó, o veículo está a 100 km por hora, você excedeu o limite de velocidade, que é de 70 km por hora. Multa aplicada. Se eu rodar aqui novamente e colocar aqui, por exemplo, o veículo está a 65 km por hora, aí ele mostra que a velocidade do veículo é 65 km por hora, você está dentro do limite de velocidade. Continue dirigindo com segurança. Neste caso aqui, eu posso, né, também colocar o end igual aqui com aspas aqui, para que fique na mesma linha também, caso eu queira, né, que esse meu código fique assim, ó. Vou colocar um ponto, colocar a vírgula, end, abre e fecha aspas, aqui neste caso, vou rodar novamente. Então, vamos supor que está o veículo 90 km, olha lá, o veículo está 90 km, você cedeu o limite de velocidade de 70 km, multa aplicada. Então, ficou na mesma linha. Se eu rodar aqui novamente, vamos supor que o usuário agora está a 50 km por hora,
o veículo está a 50 quilômetros, aí na mesma linha, você está dentro do limite de velocidade. Continue dirigindo aí com segurança. Então, dessa maneira, nós trabalhamos aí a parte de estruturas condicional simples e a estrutura condicional compostas aí, utilizando a linguagem de programação em Python. Eu vou deixar aqui na sequência, então, a nossa terceira lista de exercícios, onde nós trabalharemos aí essa parte das estruturas condicionais simples e compostas aí. Eu espero que vocês possam tentar resolver esses exercícios. Caso não consiga resolver, eu trarei a resolução para vocês, né, ao longo aqui do nosso curso. Tá certo? Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Então eu quero passar para vocês aqui os nossos 5 primeiros exercícios da nossa lista 3 agora, tá certo? Então quero passar para vocês aí sobre as estruturas condicionais simples e compostas aqui, utilizando aqui esses 5 primeiros exercícios, tá certo? Onde nós temos aqui no nosso primeiro exercício, é um clássico aqui da programação, que é o seguinte: desenvolva um programa que leia um número inteiro, por exemplo, e mostre se ele é um número par ou se ele é um número ímpar, tá certo? Então, tem uma condição aí para a gente fazer essa verificação, basicamente aqui é utilizar a estrutura condicional composta para poder mostrar na tela se ele é um número par ou ímpar. No exercício 2, ele fala o seguinte: faça um programa que leia o ano de nascimento de uma pessoa, calcule a idade dela e depois mostre se ela pode, por exemplo, votar ou não. No nosso caso aqui no Brasil, tem algumas condições para que a pessoa possa votar ou não. Então, faça uma pesquisa aí e aí, utilizando as estruturas condicionais aqui, resolver esse exercício 2. No 3, ele fala o seguinte: escreva um programa computacional no Python que pergunte a velocidade de um carro. Caso ultrapasse 80 km por hora, exiba uma mensagem dizendo que o usuário foi multado. Nesse caso, exiba o valor da multa, cobrando aí R$ 5,00 por cada quilômetro acima da velocidade permitida, tá certo? Então, esse aqui parecido com o que nós resolvemos aqui na aula, mas tem essa questão aqui a mais de fazer um cálculo aí para R$ 5,00 para cada quilômetro acima ali da velocidade permitida. No nosso quarto exercício, né, ele pede o seguinte: faça um script aqui que leia o determinado ano e mostre se ele é ou não um ano bissexto, tá certo? Se você não sabe o que é um ano bissexto, pode fazer uma pesquisa aí para que você consiga resolver esse exercício aqui também com o Python. Então, utilizando estruturas condicionais, é possível aqui a resolução desse quarto exercício. No quinto exercício aqui, ele pede o seguinte: crie um programa que leia o tamanho de 3 segmentos de reta, analise seus comprimentos e diga se é possível, por exemplo, né, formar um triângulo com essas retas. Matematicamente, para 3 segmentos formarem um triângulo, o comprimento de cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois. Então, essa aí é uma outra situação que nós temos para resolver aí, utilizando o Python com as estruturas condicionais que nós fizemos aí na utilização da aula de hoje, tá certo? Então, eu espero que vocês tentem fazer esses exercícios. Caso não consiga, eu venho trazendo para vocês aí a resolução aqui ao longo aqui do nosso curso. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de programação em Python. Apresentei para vocês aí a utilização das estruturas condicionais, tanto as estruturas condicionais simples e também a composta que nós temos disponível na linguagem Python, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender programação em Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!